Bom dia, galera do segundo ano. E aí? Estou aqui mais uma vez para trabalhar mais um conteúdo, certo? Esse conteúdo que nós vamos ver hoje se chama realismo, tá? As características dele vai estar baseada exatamente entre as características do realismo mundial, que é o europeu, o português e o brasileiro, certo? Onde o Brasil pegou essas características lá da Europa e colocou aqui dentro com a nossa cultura, tá? Esqueceu um pouco a cultura europeia e botou a nossa cultura, trabalhando em cima disso aí. Então hoje nós vamos ver a questão do conceito em si do que era o realismo, vamos trabalhar a questão do contexto histórico também e vamos ver as características até aqui. Na próxima aula veremos a continuidade, ok? Então vamos lá. A questão do realismo no Brasil, ó, apresentado hoje, certo? Nós vamos trabalhar exatamente os limites cronológicos. Olha só, quando a gente fala dos limites cronológicos, eu estou falando exatamente da questão do início do realismo, certo? Como foi que o realismo iniciou? E ele iniciou exatamente em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita por Machado de Assis. O que foi isso? Machado de Assis, ele resolveu colocar essa obra fazendo com que um autor fosse um defunto, ele contando a própria história. Só que ele, ao invés de contar do início, de quando ele nasceu até a morte, ele contou da morte até o nascimento. Ele fez uma inversão, coisas que as outras escolas literárias não faziam. Então ele inverteu o papel, ele trabalhou a inversão da Academia Brasileira de Letras, ou seja, uma quebra de regras, de uma certa forma. E o realismo finalizou em 1893 com Missal e Brocas de Cruz e Souza, onde nesse lado aí a gente já trabalhava um pouco a questão das lutas, e ao mesmo tempo voltando um pouco para a teoria do passado, certo? Então, dando prosseguimento, nós temos aqui as origens. Ó. Como eu disse, a gente ia trabalhar uma mesclagem e o realismo brasileiro, ele nasceu exatamente onde? Na França, em 1853, com Madame Bovary e Gustave Flaubert. Isso aí é o realismo, certo? A questão da Madame Bovary, ela era uma mulher diferente, certo? Como no realismo, a mulher ela só podia estudar até aprender a fazer o nome, ela não poderia ter um estudo mais aprofundado, como as mulheres têm hoje, têm essa liberdade de se igualar e ter os mesmos feitos que um homem tem, naquela época não, certo? Ela era usada apenas para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido e escrever o nome. Ela não podia votar, não tinha nenhum direito que a mulher tem hoje. Então, Madame Bovary ela tentou ser diferente. Ela, na Europa, ela buscou fazer o quê? Ela buscou estudar, ela buscou ter o próprio emprego, certo? E não depender de homem. O homem botar a mão aqui no pulso dela e dizer sim, você vai fazer o que eu quero, você vai ficar em casa cuidando dos nossos filhos, nada. Não, ela montou o próprio negócio. E o negócio, só para acabar mesmo com o tabu, ela montou exatamente uma espécie de cabaré, onde tinha jogos, bebidas, diversões na Europa, certo? Então, ela era criticada pela sociedade por ela ser uma mulher diferente. E ela quebrou o tabu na sociedade. Então, o Gustavo, ele publicou essa obra justamente mostrando a quebra de tabu. E isso aconteceu aqui no Brasil também, tá certo? Mulheres se rebelaram. Outra forma, nós temos aqui o contexto histórico. Olha só. Primeiro, a consolidação do liberalismo. O indivíduo ele tem o direito e a total liberdade de pensar, de escrever o que ele quer. Outra forma, a Revolução Industrial, que ela veio para facilitar a vida das pessoas, tá? A revolução científica para identificar, analisar o ser humano em si, não jogar o ser humano à tona nas jaulas dos leões. Antes dele ser jogado, ele era analisado e ver, o cientista ele já previa praticamente a reação daquele ser humano dentro da jaula, ou seja, dentro da nossa sociedade, o cientista ele consegue detectar cada ação humana, dependendo de pessoa para pessoa, são reações diferentes, certo? Então todos os personagens eram estudados antes de ir para uma obra. Outra, mito do progresso e do bem-estar material. Ou seja, como ele estava em evolução, a quebra de regra, ele queria progredir. E o bem material entrava aí dentro do consenso também. Eles queriam mais. Manifesto Comunista de Marx e Engels. Eram dois elementos dentro da sociedade, Marx e Engels, que eles brigavam entre si por causa de pensamentos diferentes. Onde um era conservador
o outro era liberalista, entendeu? Então havia sempre um atrito entre eles dois, não entravam num consenso. E por fim, Darwin publica sua obra A Origem das Espécies, na qual expõe a teoria da evolução das espécies pela seleção natural, questionando, portanto, a existência de Deus. Será que Deus existe? Então, a ciência ela comprova, de uma certa forma, as características, ou seja, a hereditariedade do meio, a hereditariedade do instinto e a hereditariedade da, como é que eu posso dizer, da localização em si, né? O indivíduo que ele nasce naquele meio, ele tem aquelas características, porque todas as pessoas que nasceram ali têm aquela característica. E geralmente um foge à regra, um é a ovelha negra, ou seja, uma pessoa que nasceu no meio pobre, paupérrimo, sem ter nada na vida, ele quer ter uma vida diferente, ele quer ter uma vida com mais conforto, ele quer dar um conforto para a família dele, e ele começava a ver esse outro lado, entendeu? Como um rico que nasceu no meio rico, lógico que todos vão estar no conforto, mas tem sempre aquele que quer experimentar uma vida, quer ter amizade com pessoas que não têm a mesma classe social para saber como é que eles sobrevivem daquela forma, tá certo? Então, existe a seleção. A questão do instinto, por que o homem realiza certas coisas, como na obra O Cortiço. Na obra O Cortiço, um dos personagens ele foi estuprado, exatamente dentro do contexto, dentro do cortiço em si. Aí, o estuprador, ele agiu ali de uma forma por instinto. É esse lado instintual que o realismo ele vai trabalhar dentro desse contexto aí de Darwin, certo? E aquele meio, a questão do cortiço ser um ambiente que não era muito agradável, porque não tinha saneamento básico, né? Tinha a questão do preconceito com os negros. Então, tudo isso era trabalhado numa certa problemática social. Olha só. Aqui nós temos as características. Olha só. Pronto. Primeira, apresentação da verdade. O realismo ele procura colocar o máximo de verdade em sua obra. Depois nós temos o retrato fiel das personagens. Como eu disse, as personagens, antes de entrar na obra, elas eram estudadas, elas eram analisadas. E a partir da hora que a análise ela é feita perfeitamente, ela é colocada dentro daquela obra para que a gente pudesse conhecer como era a nossa sociedade. Depois nós temos a objetividade, ou seja, o texto ele era claro, objetivo, ele não tinha rodeios. Nós temos os dramas da existência contemporânea, ou seja, a fofoqueira que ficava na janela prestando atenção à vida do vizinho, o padre que queria saber de tudo que acontecia dentro da sociedade para aplicar seus sermões de uma forma mais crítica e dura em cima da sociedade, né? A mulher adúltera, tinha o homem também que traía a mulher, cometia o adultério com outras mulheres, principalmente em tabernas, o sertanejo. Então, existia vários personagens que eram estudados e trabalhados dentro desse contexto, tá? Narrativa lenta, ou seja, quando ele diz uma narrativa lenta, é porque ela era minuciosa. Como ela é cheia de detalhes, cheia de análise dos personagens, ele ia tentando mostrar cada situação nos seus pormenores, para que as pessoas começassem a enxergar com mais clareza. Tá? Valorização da forma, ou seja, existia um formato, o formato ali era radical. O que ele queria? Ele queria quebrar regras, queria quebrar os tabus. Então, eles pegaram esse formato e jogaram dentro da escola realista. Temos também a quebra de convenções românticas. Acabou aquele negocinho da família arranjar o casamento para o filho e para a filha, entendeu? A filha já tinha um certo domínio de querer saber com quem ia casar, pelo menos isso. Né? A família mostrava quem ia ser, se ela estava de acordo ou não, era consultado. Agora, inclinação revolucionária. Foi uma escola que também partiu para o lado da revolução, brigar pelos seus direitos. Temos também a busca do períneo humano, ou seja, do equilíbrio humano, de tentar buscar uma forma de tentar crescer, certo? De trabalhar um conteúdo mais cheio de si, ok? Temos o psicologismo, que é o estudo dos personagens pelos cientistas. O mundo real substitui o ideal, ou seja, o que era o mundo ideal? Lá no romantismo, era aquele mundo que eu queria, ou seja, um Brasil sem guerra, um Brasil sem violência, um Brasil sem assalto, um Brasil com uma boa educação, um Brasil com uma saúde de primeira, sem eu precisar pagar um plano de saúde. Isso aí era o romantismo que travava, mas esse mundo ele só existia na cabeça da pessoa, na cabeça do autor. Entendeu? É um mundo que ele criava. No realismo, não. Ele deixou o mundo ideal e passou para o mundo real. Um mundo cheio de defeitos, onde nós temos que trabalhar a construção desses defeitos para torná-los positivos e termos uma vida melhor.
tá? Temos também o pessimismo. Nem todos os autores acreditavam na evolução, acreditavam no avanço. Ele tentava pensava que alguns poucos achavam que aquilo não ia dar certo, entendeu? Só que nós vimos que as outras escolas que vocês vão ver, ela retrocede um pouco isso aí, ela volta um pouco à parte arcaica, mas quando chega lá no modernismo, ela vai dar um avanço. E aí é que a gente vai ver que o realismo ele deu certo quando chega mais à frente, tá ok? Ver se tem mais alguma coisa. Olha aí, ó, uma imagem, tá? Mostrando as pessoas trabalhando exatamente como era naquela época, tá? Isso aqui, ó, já vai ficar para a próxima aula, onde nós vamos conhecer os autores e as obras. Então, praticamente, eu vou terminar a nossa aula aqui. Espero que eu tenha tirado um pouco da dúvida de vocês, tá certo? E vou estar sempre diante da escola, mostrando minha pontualidade e meu interesse em tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, vai ter uma atividade que vocês vão fazer sobre esse conteúdo. Espero que vocês saiam bem, pesquisem também, aprofundem mais esse conteúdo, tá certo? Para uma possível evolução do conhecimento de vocês. Então, desde já, eu deixo meu abraço, tá certo? E se cuidem. Que Deus habite em o coração de todos. Um abraço e um beijo.